Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa tarde, é que eu estou aqui desde cedo, parece boa noite já. É muito legal vocês estarem aqui hoje, nós também, principalmente nós, porque vocês são da casa, né? Nós estamos aqui pelo Sarau Libretos, como vocês já devem ter visto. É um projeto que a gente inscreveu no FAC, no Fundo de Apoio à Cultura, para levar livros, como vocês estão vendo, né? E autores para diversos lugares da cidade. Então, nós estamos aqui, vamos para Restinga, já estivemos no Morro da Cruz, lá no Centro Histórico e no Morro Santana. Então, nós estamos circulando com os livros e com os autores para, enfim, que o livro seja uma coisa mais bacana e mais acessível, né? Queremos agradecer ao Centro de Educação Ambiental, em nome da professora aqui, lembrando a Marli Medeiros, que foi uma mulher fantástica e deixou uma família bárbara, né? Que todo mundo respeita, e a gente espera que vocês não sejam prejudicados pela lei de privatização da reciclagem, pelo amor de Deus. Então, aqui está ele, Newcamp, ele tem uma conversa linda para falar com vocês sobre vários livros, e a Libretos agradece a presença de todos. E outra coisa, tá direto na internet, tá? Tá ao vivo, transmissão, e vai ficar lá. Se vocês quiserem depois se ver lá na internet, podem entrar, tá bom? Muito obrigada. Helenilton, contigo. Boa tarde, gente. Meu nome é Helenilton. Eu venho de uma cidadezinha do interior, bem longe daqui, chamada Poço das Antas. Eu sempre digo que vale tudo, menos perguntar quem nasce lá o que é, né? E eu trabalho como professor, minha atividade principal é professor. Sou professor há quase 30 anos de adolescentes. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu me tornei professor assim meio no acaso, né? Não, quando eu era criança eu nunca pensava em ser professor. Primeiro eu queria ser astronauta. Se eu soubesse o que é, eu nunca teria pensado em ser, né? Depois eu quis ser padre, mas eu descobri que padre não podia casar. Aí eu desisti de ser padre. Depois eu queria ser jogador de futebol. Eu cheguei a jogar no Aimoré. Quem joga futebol deve conhecer o Aimoré, né? Cheguei a jogar lá nas categorias de base. Cheguei até o juvenil lá e eu desisti do nada. Então minha carreira de jogador não aconteceu também. E eu me tornei professor meio ao acaso. Eu estudei filosofia na faculdade. A minha formação é filosofia. Mas eu estudava não para ser professor. Eu comecei a estudar porque eu era sempre tive muitas dúvidas e questionamentos sobre a vida, né? Então eu comecei a estudar filosofia para tentar achar alguma resposta assim para as minhas dúvidas sobre a vida. Aí eu me tornei professor, descobri que eu não acredito em destino, mas se existisse destino, esse seria o meu, né? No segundo dia de professor eu já me dei conta que era aquilo que eu queria. Então é uma coisa que eu adoro fazer. Eu trabalho há quase 30 anos, eu dou aula sempre para adolescentes, né? Não sei como é que vocês são na escola, assim, mas como é que se diz, mas acho que todas as escolas assim agora. Eu trabalho com 7º, 8º e 9º. Eu não tenho médio, né? Embora seria um público legal para mim. Eu já dei aula para crianças especiais, crianças cegas, crianças com dificuldade de aprendizagem, num projeto. Já dei aula para EJA, que são os adultos, numa época que a maioria eram pessoas mais velhas, né? Então eu tenho bastante tempo de sala de aula, é um ambiente que eu gosto muito. Como eu era um adolescente muito tímido, uma criança tímida, assim, muito fechado, né? Quando eu me tornei professor, eu pensei, eu vou tentar inventar coisas para os meus alunos, minhas alunas, que façam com que eles participem da aula, mas que não tem que mostrar a cara lá na frente, né? Porque eu morria de vergonha de vir na frente de falar. Se o Helenilton criança estivesse vendo isso agora, se fosse possível, né, ele viajar para o futuro e me ver falar, ele dizer, não sou eu. É um clone, é fake, não é verdadeiro.
Não é eu que estou falando aí, né? Eu morria de medo de falar, jamais seguraria o microfone assim em público. E então eu pensei, pô, eu era uma criança tímida, um adolescente tímido, né? Como é que eu poderia fazer com que os meus alunos participassem mais da aula, sem ter que levantar a mão, vir falar, né? Participar e ao mesmo tempo como participar sem mostrar a cara, é estranho, né? Então eu fui inventando coisas, inventei tudo que é coisa que vocês imaginarem como professor, porque eu pensava isso, eu não posso ser... para mim ser um bom professor, para que eu seja um bom professor, melhor falando, eu não tenho que ser chato como os professores, alguns que eu tive que eram chatos. Eu tive ótimos professores e professoras, mas eu tive alguns que foram muito ruins, assim, que me fizeram muito mal, que foram assim... Às vezes nem era comigo, às vezes era com um colega meu, né? Eu cresci numa época que no Brasil tinha ditadura militar, a maioria nem ouviu falar, né? Era uma época, assim, muito barra pesada, inclusive dentro das escolas. Eles chamavam, por exemplo, os alunos... Primeiro, assim, passava nas classes, né? Tinha uma supervisora que passava e ia de um em um olhar o cabelo. O cabelo eu tenho quase nada agora, mas na época eu tinha. Olhar o cabelo e ver se tinha piolho na frente de todo mundo. E aí dizia assim, fulano, não tem vergonha, guri, tu tem piolho? Isso é uma vergonha, vai tomar banho, vai te lavar, vai não sei o quê. A gente passava isso e era considerado uma coisa normal, assim. Hoje em dia seria um absurdo, né? Hoje em dia a gente diria, pô, mas o que o professor tá fazendo? Supervisão fazia isso. Meu irmão mais velho pegou mais tempo de ditadura, chamavam os gurias lá na frente da sala, diziam para tirar o tênis, tirar a meia, e eles mostravam o pé. E aí também, quem tinha o pé sujo era humilhado, assim, a maioria tava com o pé sujo, né? E a gente jogava bola no campinho. Era uma época que tinha muito espaço para jogar bola, tinha campinho em todo lugar, né? E a gente sempre tava com o pé marrom embaixo de jogar bola. Então, várias vezes, meu irmão mais do que eu, mais velho, passou vergonha de ter que mostrar o pé na frente de todo mundo na sala. Morria de vergonha, né? Porque o pé estava sempre sujo, porque estava jogando bola. A gente também... Eu vim conversando com o motorista do Uber, né? A gente é de uma geração que não teve televisão em casa. Então hoje para vocês... Como assim não teve televisão? Para vocês não existe isso, né? Na minha infância, ser pobre era ser pobre. Pobre de maré, né? De verdade. Não tinha TV, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. A gente não tinha nada, na verdade. A roupa que a gente tinha da escola era uma roupa só, né? Como é que chama? O uniforme. Tinha um uniforme. Era escola estadual, pública, mas tinha uniforme. Então, quem podia pagar, pagava o uniforme. A gente que não podia pagar, tinha que ir com uma camiseta branca e uma calça azul. Então, eu tinha uma camiseta branca e uma calça azul. Essa era a minha roupa na semana inteira. Eu e quase todo mundo, na verdade. Na maioria era como eu, assim. No lugar onde a gente morava tinha enchente. Eu não sei se vocês estiveram aqui na região, inundação agora no temporal, né? Mas teve, Eu tive lá na parte do Peru, a gente teve. E entrou dentro de casa? Entrou no quarto da minha irmã. É ruim, Nós né? ficamos meio que 4 dias sem luz. A gente ficou também até o domingo, às 3 da tarde, a gente ficou sem luz. Eu moro lá em Belém Novo também. E até eu lembrei muito da minha infância nesse temporal, porque aquilo ali que a gente viveu aqui em Porto Alegre, boa parte das pessoas viveram. Para mim, no inverno, isso era a nossa vida no inverno. Eu morava em São Leopoldo e a gente chovia e inundava tudo, né? Molhava tudo. E às vezes não chovia nem na nossa cidade, chovia lá nas cidades, lá de cima, e tinha enchente na nossa casa. A nossa casa tinha até uma marca na parede, assim, de tanta água que entrava, né? Todo inverno. Não era assim porque choveu, às vezes nem chovia. Às vezes a gente acordava e via que o chão estava molhado, né? E daí aumentando, e de noite a água estava dentro de casa. A água brotava, né? Depois virou gíria. É bem isso, brotava do chão, assim, sem chuva nem nada. Então, às vezes eu percebo vocês, eu digo vocês porque
a geração que eu trabalho em sala de aula, né? Às vezes as pessoas reclamam muito de algumas coisas e não se dão conta, assim, o quanto a geração da gente, né, que seria a geração dos pais ou dos avós de vocês, o quanto esse povo passou, assim, carência, né, necessidade. Então, essa coisa de pobre andar de carro, isso não existia na minha infância. Na vila que eu morava tinha um carro, um Fusca, um vizinho tinha carro, que era um funcionário da CE, que era o rico da redondeza, né? Então ninguém tinha carro, não existia isso, carro, pobre ter carro, não existia. Ah, mas não tinha prestação, não existia prestação, não existia o carro popular, não existia isso, né? Nada era popular. E eu lembro uma vez que eu fui nessa casa dessa vizinha, não me lembro porquê, e aí eles estavam tomando café da tarde, e aí eu vi que eles estavam comendo queijo e tomando iogurte. Bah, eu olhei aquilo, acho que eu nunca tinha comido iogurte na vida, na verdade não comi naquela vez também, né? Não sei se diz comer ou tomar, eu dizia comer. E eles estavam comendo queijo e iogurte e eu fiquei assim, pá, louco pra comer, né? E aí a dona da casa disse, olha, Newton, senta aqui com a gente, vamos tomar um café. E eu, não, tô com fome, já tomei café. A gente nem tomava café, na verdade. A gente só comia de manhã, almoço e janta. Não tinha essa de tomar café na tarde, né? E aí eu disse, não tô com fome, já tomei café. Daí eu cheguei em casa e disse, mãe, a dona Amália, eles são gente rica. Minha mãe, porque eles comem iogurte e comem queijo. Pá, comer queijo pra mim era um negócio assim de gente com muita grana. O pobre não comia queijo. Não bebia refrigerante, que nem agora. Ah, vamos juntar R$1 de cada um, vamos tomar um refri. Isso não existia. Refrigerante era uma coisa assim, meio classe média. E mesmo se vocês perguntarem pessoas que tinham melhores condições de vida naquela época, o refrigerante era domingo, 1 litro para a família inteira. É ou não é, Marco? É, né? 1 litro para que suco é? 1 litro para a família inteira no domingo. Não existia assim litrão. Era tudo assim, era muito. O meu pai disse que a primeira vez que ele tomou refrigerante, isso, claro, já faz décadas, né? Ele disse que ele tomou tão rápido, tão louco, que saiu pelo nariz, assim, de tão. O gás, né? Que ele tomou assim, tão emocionado aquele negócio, que saiu pelo nariz de tanta emoção de ter tomado o tal do refri. Então a gente passou a gente é de uma geração que ser pobre era ser muito mais pobre do que hoje. Isso que a gente vê hoje, né, de as pessoas indo para a faculdade, tendo acesso a carro. Eu falei do carro, por que o carro no Brasil é sinal de status, né? Também porque antes só tinha carro a classe média, né? Então a maior parte da população não tinha acesso a isso, nem táxi era uma coisa cara pra caramba. Então a gente viveu isso e a gente era muito humilhado por isso. O bullying muitas vezes vinha dos professores e da escola. A gente sofria muito isso de não ter grana, né? De se vestir mal, assim. E de não ter mesmo a roupa, né, para usar. Então a gente se sentia mal. Quando eu me tornei professor, eu pensei o que eu poderia fazer para não fazer os meus alunos passarem por isso, né? Então eu sempre fui preocupado, assim, em trazer para a aula, né, em incluir, assim, de alguma forma. E aí eu fui inventando coisas. Uma das coisas que eu consegui chegar, que eu acho que é a melhor coisa que eu fiz, assim, como invenção como professor, foi a caixinha de perguntas. Eu fazia jogos, assim, né? Botava a turma em círculo, aí cada um botava no papelzinho uma pergunta, sem botar o nome, eu recolhia as perguntas, depois eu... Qual é teu nome? A Shawane. A Shawane faz uma pergunta sem botar o nome. Aí se espalha, daí eu pego o boné, pego as perguntas e a Shawane pega um papel que ela não sabe de quem é, ela lê. Eu dizia, quem quer responder a pergunta? Alguém levantava a mão. Só que eu percebia, qual é teu nome? Isabela. A Isabela é mais tímida. A Shawane é mais faladora. A Isabela dali ia pegar ela. Eu posso não pegar? Daí eu já me sentia meio, putz, eu tô forçando, né? Ela é tímida, ela não... O que eu poderia fazer para a Isabela participar da aula? Eu inventei uma caixinha e para testar com uma turma. Ela não é tímida. Vocês estão rindo aí? Não?
né? Aí eu inventei uma caixinha para testar com uma turma. Era uma turma que eu tinha ensino religioso, que é uma matéria que a gente não valoriza muito na escola. Não, os professores não queriam dar, assim, é tipo assim, o período que ninguém quer pegar, que sobra, né? E eu tentava fazer alguma coisa legal ali, né? Eu ainda não era professor de filosofia, que é o meu chão, eu era professor de história e geografia. 10 anos eu fui professor de história e geografia. E aí eu inventei uma caixinha numa turma, uma caixinha de papelão, assim. A minha namorada, ex-namorada na época, minha namorada, ela era uma artista, ela desenhava tudo bem. E aí ela fez uns desenhos bonitos na caixa, né, e tal. Em cima eu fiz uma abertura. E aí eu cheguei em uma turma e disse para eles, vocês escreveram no trabalho e querem falar sobre tal e tal assunto, que era sexo, sexualidade e, segundo lugar, drogas. Os assuntos que todo mundo queria sempre falar, né? Sexo e drogas. Não sei se ainda continua. Drogas parece que saiu meio de moda, assim. Sexualidade continua sendo o grande assunto, né? Drogas, eu não sei, meus alunos não falam muito, não aparece muita pergunta nesse momento. Futebol também parece que baixou, assim, não tem tanto interesse. Não sei, é uma época. Aí eu fiz a caixinha e disse, gente, eu vou trazer essa caixa. Durante essa semana, vocês vão colocar perguntas sobre esse assunto que vocês querem falar. Vocês não precisam colocar o nome, não precisam assinar. Se quiser disfarçar a letra, disfarcem. Eu não quero saber quem é. Era o assunto que eles queriam falar, né? Coloquem perguntas. Eu vou levar essa caixinha para casa, vou digitar e vou voltar aqui na outra aula e nós vamos falar sobre isso. Eles adoraram a ideia, né? A gente pode escrever o que quiser, Não precisa colocar nome, não coloque nome, ninguém coloca nome, é para ser anônimo, para não saber quem é. O que eu pensei? Para os tímidos participarem da aula. Porque daí quem tem vergonha pode falar o que está pensando, porque não vai aparecer o nome, né? Eu até disse, se não quiserem achar que eu vou ver a letra, peçam para algum amigo, alguém de casa, escrever que é outra. Eu não quero saber quem foi. A ideia é que vocês participem da aula. Aí eles adoraram a ideia, colocaram um monte de perguntas. Isso era antes do recreio. Acabou o recreio, depois do recreio eu fui para outra turma. Aí eu cheguei na outra turma e eles disseram... Sori, essa história dessa caixa de colocar pergunta e tarará. Que legal. Vocês gostaram, sim. Não pode fazer pra gente também? Posso. Tá, vou fazer. Eu fui lá na sala dos professores, peguei no meu armário a caixinha, aquela que eu tinha feito, levei pra eles. Aí no último período fui em outra turma, a mesma coisa. A notícia tinha circulado. Aí eu cheguei à noite, todo mundo já sabia, e era tudo gente bem mais velha, né? Na primeira sala que eu cheguei, a Dona Maria, uma senhora, ela tinha 68 anos na época. Se ela tá viva, ela tem agora... não sei se ela tá viva, ela tem 80 e muitos, né, agora. Ela já era uma senhora, né? Embora hoje em dia 68 já não é mais tanto, né? Mas ela deve ter agora 88, 87. Pode estar viva então, né? 87. Não é tanto assim, né, Isabel? Não, né? E... Então, ela me perguntou a primeira coisa, a história da caixinha. Então, em 2 dias, todas as turmas queriam. No segundo dia eu abri ela, já tinha 70 e poucas perguntas. Isso foi em 2004. A gente está em 2023 e a caixinha continua e ela está sempre cheia. Aí eu comecei, a coisa começou a circular, né? Tem um professor que faz uma caixinha, tarará, eu comecei a ser chamado para ir nas outras escolas. Aí eu ia, todo mundo, a caixinha. Aí eu comecei a ir para universidades, e a coisa foi. Em todo lugar que eu ia, eles diziam, faz um livro sobre essa caixa, faz um livro, né? Aí eu comecei a reunir material para fazer um livro, até que um dia o livro virou realidade, né? Vocês viram o livro lá fora, né, gente? A caixinha é essa aqui. As perguntas chegam a estar saindo, estão cheias. Essa é a caixinha. Eu não vou passar entre vocês porque ela é muito frágilzinha. Porque eu tenho ciúme dela, né? E lá na Restinga, eu dei aula há 11 anos na Restinga, um aluno lá foi muito mal com ela. Ele colocou a pergunta, e eu sempre digo na primeira aula, não pode bater na caixinha, não pode bater, se não cair. E ele bateu,
Ela quebrou aqui em cima, teve que ser levada com urgência para o HPS, gritando de dor, cirurgia de emergência. A caixinha sofreu, né? E não queria voltar mais para a escola, se deprimiu depois. Então ela é muito frágil. Ela vai fazer 20 anos no ano que vem, essa caixinha, né? Aí eu falei, eu ia até tirar a pergunta de curioso para ver o que é. Agora eu fico curioso. Nunca faço isso, mas eu vou tirar. A caixinha vai fazer 20 anos, ela virou livro, o livro circulou, vou ter que ler para vocês. O livro circulou o Brasil inteiro. Acho que dá para dizer que é um livro de sucesso, né, Clô? Foi feita uma reimpressão. E no livro eu conto a história em detalhes de como surgiu e tem muitas perguntas. Só que a caixinha, ela continua. Tem gente que lê o livro e aí me manda mensagem e diz: como é que era naquela época que tu fazia a caixinha? E eu digo: não é aquela época, a caixinha continua viva, né? Por isso tem uma experiência viva, né? Qual é o subtítulo mesmo, Cláudio? Desafio vivo em sala de aula. Desafio vivo em sala de aula. Que é isso mesmo, ela continua viva, ela continua acontecendo. Eu trabalho diariamente com ela, né? Como é que funciona? Eu levo ela para aula e deixo lá na minha classe de professor, né? Na minha mesa. Quando alguém quer colocar pergunta, que nem esse aqui que eu vi agora saindo, né? A pessoa vai lá, escreve um papel, não precisa me dizer que vai colocar, dobra e coloca. E assim vai, todo dia, em todas as turmas. Mais ou menos uma vez por mês, um pouco mais, eu levo para um pouco menos, né? Uma vez a cada 2 meses eu levo para casa, eu abro ela, tem os parafusos aqui, eu digito elas numa folha e volto nas aulas. Eu sempre começo a aula lendo a caixinha. A parte da minha aula de filosofia é a caixa de perguntas. E aqui aparece de tudo, você tem que ler o livro para ver, né? Mas aparece de tudo que vocês imaginarem, de tudo. Ela não tem censura. O que não pode na caixinha? Nome de pessoas da turma, porque senão vira caixinha de recados, né? Fala para Isabela que ela é muito linda, que eu amo ela. Não é para... Quer falar com a Isabela, manda um recado para ela, não é eu que vou falar, né? Ou diz pro fulano não sei o que, da turma tal, que ele não sei o que. Não, né? Não pode ofensa em nome de pessoas. Vou dar um exemplo de uma pergunta, que é essa que estava saindo aqui, querendo ser perguntada. Eu não sei quem colocou, né? Lá dos meus alunos. Será que os gays podem ser a futura... Será que os gays podem ser a futura extinção da humanidade? Nossa. Aí eu leio a pergunta, agora eu ri porque eu tô aqui com vocês, mas eu leio sério sempre, né? Eu leio a pergunta e jogo para a turma falar, né? Eu falo sempre alguma coisa, mas eu sempre jogo, não é? Caixinha do professor, né? O que vocês responderiam para essa pessoa? O que eu responderia é que ela botou uma pergunta muito idiota. Pois é. Vou botar aqui a caixinha, é só um lugarzinho para ela ficar confortável. Então é assim, como vocês não me conhecem, vocês estão com um receio de falar, óbvio, né? Primeira vez que a gente está se vendo, mas em geral, eu leio e já tem 3 pessoas levantando a mão para falar, né? Porque, claro, turma que eu conheço. Então tem todo tipo de pergunta, todo tipo de assunto, não tem censura, né? Aí, claro, eu tô há quase 20 anos fazendo isso, eu tenho o tempo a experiência de fazer isso, né? Tem professores que não conseguem fazer. Adoram a ideia, mas daí ficam com medo de fazer. O que eu vou falar? E se perguntarem tal coisa, o que eu vou dizer, né? Às vezes as perguntas não têm resposta. São perguntas muito difíceis, né? Hoje de manhã apareceu... Soro, o que você acha... o que é Deus? E eu, putz, que pergunta difícil, o que é Deus? Não é simples dizer isso, né? Quem tem fé vai dizer, é o criador de tudo. Quem não tem fé vai dizer, é uma ilusão, uma ideia. Mas é difícil responder essa pergunta, o que é Deus? O que é essa ideia de Deus? Né? O que é isso? É complicado. Questões de relacionamentos, de sexualidade, tudo aparece. Aparece piada, aparece deboche,
pergunta sem sentido. Às vezes, pergunta... Às vezes, não, muitas vezes, pergunta bem pesada, assim, né? Às vezes, depoimentos de... Como é que se diz quando a pessoa tá... Como é que se fala, assim, quando tu mostra um sentimento, Preciso de ajuda. Qual é o teu nome? Cris. Quando uma pessoa desabafa, assim, como é que a gente diz? Desabafo, dá pra dizer, né? Mas assim, desabafos, eu vou usar a palavra que a outra palavra não me veio. Eu vou dar um exemplo. Tu de boné, qual é teu nome? Matheus. Ô Matheus, me diz um número de 1 a 74. 8? Desculpa, mas eu vou me matar. Odeio a vida, a minha vida. O que vocês diriam? Eu nunca saio respondendo, né? Eu leio e... Aí tem gente... Oi? Quem quer falar? Calma, um de cada vez. O que vocês diriam? Imagina se você está numa sala de aula, possivelmente seja um colega de vocês que fez. O que vocês diriam para essa pessoa? O que eu ia dizer? Não fica botando coisa idiota. Não, Tá, mas tu acha... Tá, e se for sério? Qual é teu nome? Se for... Meu nome é Thiago. E se for sério, Thiago? Se a pessoa estiver falando sério. O que eu iria dizer? Eu ia dar um conselho. Melhor parar de ficar querendo se matar. Daí tu pode aproveitar e pode trabalhar, conseguir um trabalho importante pra ti. Óbvio, o Thiago E já a foi... família, até se fosse meu colega, eu só ia dizer, como tu acha que ia ficar tua família se tu se matasse agora? Isso aparece bastante. A gente ouve muito assim, comentários. A pessoa se mata, ela deixa de sofrer. Ela não deixa de sofrer, porque enquanto ela estava viva, ela sofreu até o fim, né, gente? A única possibilidade de acabar com o sofrimento é estando vivo. Se eu morro, morre tudo comigo, mas eu sofri até o fim, né? A gente nem consegue imaginar o que é o momento que uma pessoa decide fazer isso e faz isso. Agora, deve ser horrível, né? Esse momento de decidir tirar a própria vida deve ser uma sensação horrorosa, assim, tenebrosa, né? Então, não é bom. Eu não imagino uma pessoa tranquilamente, vou tirar a minha vida, que legal. Não é assim, né? Então, a pessoa sofre até o fim. Alguém pode dizer, mas ele pode acreditar em outra vida e tal. Mesmo que exista outra vida, nessa vida ele sofreu até o fim, né? Que é a vida que a gente tem certeza que está acontecendo. A questão do suicídio aparece bastante. E vários anos isso apareceu. O suicídio, a coisa da automutilação, né? Eu me corto, eu mordo, eu roo as unhas, eu arranco o cabelo, né? Eu não aguento mais, né? Eu finjo que sou feliz, mas eu chego em casa, me tranco, começo a chorar. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas, né? Além da caixinha, a caixinha ajuda bastante, né? Tem uns alunos que dizem, que bom a caixinha, é a hora da terapia. A caixinha não seria para isso, mas acaba sendo para algumas pessoas, né? Porque assim, deixa eu pegar uma cobaia. Tu de boné ali da Nike, qual é teu nome? Ele tirou o boné. Era... Que boné? Não tenho boné nenhum. Fala teu nome. Não quer falar, tá, tudo bem. A questão é, digamos que ele do boné da Nike, ou pessoa sem nome, ele tenha feito uma pergunta. Quando eu leio a pergunta para todo mundo, ele que tem vergonha, ele é um bom exemplo, ele tem vergonha de falar, né? Eu te entendo. Eu também tinha muita vergonha. Na verdade, eu ainda tenho, mas eu finjo que não tenho, todo mundo acredita que eu não tenho. E ele faz uma pergunta desse tipo, ou qualquer coisa. Ele tá quietinho ali, ele até se esconde atrás do boné, e ninguém imagina que foi ele. Mas ele sabe que foi ele. E eu leio aqui, e a minha voz aqui é a voz dele lá.
ele tá usando aqui, me usando como porta-voz do que ele falou. Então, às vezes, anos depois, os ex-alunos e ex-alunas me encontram e dizem, sabe aquela pergunta que todo mundo falava, começou a rir, não sei o quê? Fui eu. Mas a pessoa mais tímida, tu nem imagina, é a que bota as perguntas assim mais escabrosas. Tem uns que colocam coisas para que eu passe vergonha, né? Colocam umas coisas assim. Sor, tu conhece? Mas eu não conhecia na época, eu não sabia quem era. Sor, tu conhece uma atriz chamada Mia Khalifa? Eu li. Não. Aí um diz, ô senhor, pesquisa, ela é uma ótima atriz, já ganhou Oscar e tal. Eu, tá. E daí eu fui ver quem é que é a Mia Khalifa, né? Realmente ela é atriz, mas não ganhou Oscar. Então aparece de tudo. Quem é a fulana? Qual é o jogo tal? O que tu... E às vezes é pegadinha pra mim, né? Ou troca uma palavra e tal, mas eu entro na brincadeira, não tem problema. Um outro número de 1 a 74, quem poderia dizer? Quem? Qual o número? 25. Ah, tá. 25. Sor, isso aqui é bobagem, mas eu leio, né? Sor, por que os carros têm 4 rodas, um motor e um lugar para a gasosa e por que ele anda? Sempre tem um gaiato, né? Isso aí é uma pergunta muito idiota. Essa é uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta idiota, é uma brincadeira, uma zoação com a minha cara, né? Um outro número de 1 a 74. 2? Ah, viu? Tá tomando coragem. Daqui a pouco tá aqui com o microfone. Eu acho que eu canto bem, mas ninguém nunca me disse isso. Como eu faço? Eu acho que eu canto bem, mas nunca ninguém me disse isso. Como é que eu faço? O que vocês diram pra essa pessoa? É. E se a pessoa tiver vergonha, é só ela seguir cantando, né? A gente não precisa ter alguém dizer que a gente canta bem, ou qualquer coisa. Ah, eu gosto de dançar, mas eu tenho vergonha. Em algum momento eu vou ter coragem de dançar na frente dos outros. Mas enquanto eu não tiver coragem, eu vou dançar pra mim mesmo. Eu gosto de cantar, eu tenho que cantar. Eu gosto de escrever. Não tem segredo, né? Quando eu vou nos lugares, eu fui numa escola lá em Canoas, disseram, qual é o segredo para escrever bem? Não tem segredo, é escrever. É que nem jogar bola. Os jogadores podem ser o melhor craque do mundo. Se o cara não tem disciplina, não treina, não joga, ele atrofia. Mas é o fulano de tal. Fulano de tal, se ele parar de jogar, ele atrofia, o corpo dele muda, né? Então isso vale para qualquer coisa. Então o segredo de quem gosta de cantar é cantar, não tem segredo, né? Mas eu não sei se eu canto bem. Vai cantando, vai desenvolvendo, né? Jogando, cantando, qualquer coisa. É cantando que se consegue. Exatamente, é cantando que se consegue. De 1 a 74. 18? Gente, essas perguntas aqui são lá dos meus alunos do mês passado. Vocês podem ver, tá tudo riscado aqui. E o papel tá todo marcado por causa que eu vou pegando várias vezes em várias turmas, né? Quando eu paro de ler numa turma, eu boto o número da turma do lado para saber onde eu parei. Eu vou lendo numa sequência. Eu tiro da caixinha, digito numa sequência e depois vou lendo. É aleatório. Eu boto numa numeração, mas aí eu pego dali aleatória. Eu não escolho pergunta, né? 18, né? Vocês falaram. Um da turma tem que aprender divisão. KKKKK. Vocês entenderam. Os meus alunos não entenderam. Acho que nem quem colocou riu lá. Eu leio e eu dou risada e eles não entendem. Vocês entenderam. Outro número. 40. Isso aqui, eles mesmos colocam. Olha a malandragem. Certamente foi um guri que colocou. Um menino da 7'3", lindo, perfeito. Às vezes bota o nome, mas deu o nome eu não leio, né? Porque senão vira uma zoeira, vira uma caixinha de recados. Mas certamente alguém colocou, ele mesmo, né? Tipo, ele se acha o cara, ele bota pra que eu leia. Viu que lá em outra turma colocaram dizendo que eu sou lindo. Viu como eu sou lindo? Um outro número de 1 a 75. 45. Briguei
com minhas 2 melhores amigas, porque eu me abro com elas, mas elas não se abrem comigo. Estou errado? Não? Errado em... pois é. Pois é. A gente não precisa contar tudo, né? Tem gente que conta, tem gente que eu sento ali para autografar o livro, a pessoa conta tudo. Detalhes assim, detalhes incríveis. E tem gente que eu conheço há muitos anos, meus amigos, amigas, que nunca falam na intimidade, né? E eu não pergunto nada também, se a pessoa não quer falar, eu não vou. Agora, se a pessoa fala, olha, aconteceu tal coisa, aí eu pergunto, por quê e tal. Agora, a gente não pode obrigar. Eu gosto de contar tudo em detalhes para minha amiga, para meu amigo Matheus. Não, mas o Matheus não quer me contar, tudo bem, né? A gente não vai deixar de ser amigo porque ele não quer, né? Um outro número. 38. Sor, você já assistiu anime? Já assisti. Tudo que aparece, eu pesquiso, né? Aparece o que é tal coisa, eu vou lá e pesquiso, ver o que é, né? Alguma noção eu tenho. Eu sou o cara que mais aprende com a caixinha, né? Porque eu tenho 12 turmas. Tem perguntas ali e aqui, né, de 12 turmas diferentes. Então tem perguntas de pessoas de 12 anos de idade, tem perguntas de pessoas de 17. Aí tem de tudo que vocês imaginarem. Às vezes a pergunta de quem tem 12 é mais séria do que quem tem 17. Quantos períodos tem com cada turma? 2 períodos por semana. Um outro número de 1 a 74. 4 e 5, então. A 4. Minha mãe pediu para a igreja rezar por mim, porque ela não sabe o que fazer por eu gostar de meninas. O que eu faço? O que se faz com uma mãe que tem preconceito? O que a gente faz? O que vocês fariam? Ou o que vocês fazem? Não vale a pena bater na mãe nem fugir de casa. Difícil, né? O que vocês diriam? Fugir de casa não vale dizer porque não dá certo. Ontem uma aluna me procurou do 9º ano. Ô, senhor, eu posso falar contigo ali fora e tal? Tá. Aqui eu posso falar o nome, né? Não posso falar porque tá na internet. Mas ela me pediu pra falar e... que disse que... parece que eu falo o nome. Não posso. Ainda bem que eu não falei, né? E aí ela... até vou medir as palavras agora, todo cuidado. Não, ela me disse que... como é que se sai de um relacionamento tóxico? Daí até apareceu na caixinha, não sei se foi ela ou não, né? Daí eu começo, eu sou da filosofia, eu faço perguntas, né? Tá, mas por que tóxico? Ela, daí contou, assim, algumas coisas. E eu disse, tá, mas ela tá morando com ele, tá morando com o namorado. E eu disse, tá, e tu não pode sair, não pode dar um tempo, né? Ir pra casa. Mas daí ela me contou uma situação em casa, que é pior ainda. Então essa coisa de fugir de casa é muito perigosa, né? Às vezes a gente foge do leão e dá de cara com o tigre, né? Então não dá pra se meter num relacionamento pra fugir da família, né, gente? A saída que a gente tem é ou tentar mudar a forma que a família pensa, que é uma coisa demorada, ou não. E nunca, jamais deixar de estudar, encontrar o que quer fazer da vida, trabalhar, ter uma vida economicamente, como é que se diz? Independente, uma vida econômica, ter o seu próprio dinheiro, ter o seu trabalho, que é a única maneira. Enquanto a gente depender economicamente de alguém, a gente vai sempre ficar numa situação complicada, né? A Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que eu trabalho nos 9º anos, uma francesa, uma filósofa, viveu no século XX, ela dizia já há 80 anos atrás, a mulher, para ser livre,
tem que ser independente economicamente. Enquanto ela... Não é que ela não possa ter marido, não é nada disso. Nem que ela não possa casar com alguém e depender economicamente, não é isso. O que ela quer dizer é, tu quer ser livre, a condição básica da tua liberdade é a independência econômica. Porque se tu depende de alguém, tu diz, eu quero procurar emprego. Vou procurar emprego e o cara diz, não te dou dinheiro pro ônibus. Então tu não tem independência, né? Tu precisa, até para procurar emprego, tu precisa de ter a passagem do ônibus. Então, nesse caso, voltando à pergunta, né? Nesse caso da aluna que escreveu da mãe, é tentar dialogar, não tem outra saída. E, enquanto isso, lutar pela vida, né, gente? Estudar, que é a saída. Quem não nasce herdeiro em berço de ouro, só estudando, né, gente? O resto é furada, todo mundo sabe, né? O resto, não sendo estudar, não sendo lutar, o resto é caminho furado, né? Meus amigos que se meteram com o crime, com a arma, escambau, todos estão mortos, todos. Eu sou o único sobrevivente dessa turma, assim, né? Eu sou o único da minha turma que tem faculdade, porque naquela época a gente não tinha grana, não tinha crédito, não tinha isso que tem agora por causa desses governos do Lula, né? Os primeiros, agora o Lula voltou ainda bem. Crédito educativo, o Enem, não existia Enem. Não existia assim, eu tiro uma nota boa, tenho chance de entrar, não existia isso. Não existia crédito para pobre. Tu não tinha dinheiro, tá ferrado, azar é o teu, né? Tu não estudava. Então era assim que funcionava. Agora tem. A pessoa esforçada que luta, agora ela tem chance, ela consegue, né? Não era assim. Antes tu te ralava, estudava, passava e não tinha perspectiva. Então, agora, em relação às mães e as pessoas que eu conheço, ex-alunas e amigas lésbicas, né? Que contaram para a família, no início a família foi assim... não aceito, não quero que tu seja assim, não queria uma filha assim. Em geral, as mães mudam. Isso, pelo menos na experiência, centenas de casos que eu já vi, né, e já presenciei. Tem uma amiga minha baiana que a mãe dela no início disse, eu não tive filha para ter uma filha assim estranha. Eu queria uma filha que tivesse um namorado, um homem, casasse com um homem e tal. Isso há tempos atrás. Hoje ela sai, ela viaja junto com a filha, com a companheira da filha, tira foto junto, super feliz com a nora. Então as pessoas com o tempo elas mudam também. A minha mãe, que é uma mulher de origem alemã do interior, a minha mãe era super preconceituosa. Lá do interior, onde só tinha gente branca, gente falando alemão, de olho azul. Aí ela era cheia de preconceito de cor, né, racismo, comentários racistas, homofobia, era horrível. E ela foi mudando. Hoje minha mãe tem 78 anos, ela vai em parada livre lá em São Leopoldo. Ela vai participar das paradas LGBTs. Então ela mudou, então ela é um bom exemplo, é uma pessoa bem mais velha. Então as pessoas mudam. Em geral, o que as pessoas pensam? Por que eu vou ter preconceito se a minha filha está feliz? Minha filha está bem, está com a namorada, está feliz, está casada, está trabalhando, está estudando. Por que eu vou... O que as mães querem, salvo raras exceções, é ver os filhos felizes, né? Então, com o tempo, a pessoa percebe... ela gosta de menina, tá, e daí? Isso é só um detalhe, não diz nada, né? O que importa é que ela seja feliz. E muitas mães, elas reagem assim com violência, não é porque... Às vezes nem é por preconceito, é por medo. Elas têm medo dos filhos na rua, né? Elas têm medo, principalmente filhos gays, as mães morrem de medo que eles sofram violência na rua. Se vocês conversarem com mães de filhos gays, a maioria vai dizer isso. Meu grande medo é na rua. É violência, é apanhar, é sofrer, né? Acontece de tudo, você sabe, né? A última pergunta de 1:74. Alguém me disse 5, né? A 7 eu não tinha lido. A 5, soro é bom ter filho? Pergunta, né? É maravilhoso e é terrível.
É muito bom, mas é bom e é uma bronca, né, Clô? Não. É uma bronca, né, gente? Mesmo pra mim que escolhi ser pai, que fui pai já com mais velho, assim, com a vida toda organizada, é difícil pra caramba. Uma responsabilidade pra sempre, né? E é uma bronca, Eu sempre digo pros alunos, no futuro, se vocês pensarem em ter filho, ser pai ou ser mãe, quando decidirem, pense mais 1000 vezes, dá um tempo. Porque é muito sério, né, gente? É muito sério. Colocar alguém no mundo não é assim, mas bota mais água no feijão, não. Não é que nem um cachorrinho. Não, é só um pouquinho mais de ração. Não é assim, né, gente? O cachorro, a gente sai de casa, tá lá a casa fechada, o cachorro tá lá. O gato, então, nossa, pode ter 20 gatos dentro de casa. Vai ser uma nhaca, né? Mas os 20 vão ficar em casa, vão ficar dormindo lá o tempo inteiro. Aí tu vai voltar, todos vão vir se esfregar em ti, vão pedir comida. Um ser humano não é assim, né? Um ser humano precisa de cuidado constante, né? De carinho, de atenção. Amor e atenção. Depois que os filhos estiverem mais velhos, eles vão ter que ajudar a mãe e o pai Também. pra casa. Também, claro, ajudar sempre, né, Thiago? Ajudar sempre. Vocês ajudam, né, gente? Claro, né? Sim, né? Meu amigo do boné da Nike ajuda a lavar a louça em casa, né? Sim, né? Sim. Ele não... Ô, gente, ajudar em casa século XXI, é óbvio, né? Os homens também, não é esse papo de... Quando terminar a casa... Essa conversa de mulher limpando a casa, isso é coisa do passado. Todo mundo tem que limpar a casa, né, gente? Daí depois que termina a casa, tem o direito a dar um descanso, tipo pra tirar. Ô, gente, a última, número 7, Sor, se coloca no meu lugar. Se o teu pai saísse de casa para trabalhar de Uber quase meia-noite e fosse assaltado e tomasse um tiro, e o passageiro também tomasse, e sua mãe te acorda e te fala que recebeu uma mensagem falando que seu pai tomou um tiro, tu perdoaria teu pai quando tu implorou para ele ficar em casa e ele falou que ficaria, mas minutos depois ele saiu para trabalhar escondido de sua família? Você o perdoaria, Sor? Ninguém, óbvio, né? Ninguém quer. Mas será que não tem mais alguma coisa aí? Eu não sei, quando eu li. Não tem alguma coisa? Esse perdoaria não é? Parece que tem mais coisa para perdoar aí, não é só o... Não achar estranho? É estranho, né? Ele saiu escondido da família, é estranho, né? Mas parece que tem mais coisas a perdoar, né? Hoje, gente, a caixinha, eu li várias aqui, né? Começaram a surgir perguntas de todo tipo, e como eu falei antes e parei e comecei a ler, muitas perguntas de gente se cortando, gente deprimida, gente falando em se matar. E aí eu pensei o que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas. E aí em 2019, uma amiga minha lá da Espanha me mandou um e-mail dizendo que ela estava internada numa clínica lá, né? Tinha tentado suicídio, que estava mal pra caramba, né? E aí, enquanto eu lia aquele e-mail dela, eu decidi escrever um livro. Então, foi surgindo aquela ideia do livro sobre esse assunto, depressão, né? E aí eu decidi também que esse livro seria a história de uma mulher, de uma adolescente. Aí eu comecei a escrever e começou a surgir uma personagem adolescente. Então o livro que eu escrevi, motivado muito pelo que aparece na caixinha, né? É a história de uma menina, uma garota, né? Menina, você não gosta que diga, né? Uma garota de 15 anos que tá deprimida, tá mal, né? Que sofre pra caramba. Ela perdeu alguém da família, perdeu alguém que ela amava muito há pouco tempo. Ela já se cortou, ela não tem vontade de sair do quarto, né?
se sente mal, ela vai para a escola, meio que tira um sarro dela, debocham, né? Do jeito que ela é, do corpo dela. Então ela tá mal, ela tá no fundo do poço. E aí ela começa a escrever o que ela sente, desenha, né, o que ela sente. E aí a história vai se... Eu não posso contar mais, você tem que ler o livro, né? E a história vai se desenvolvendo. É o livro. E o nome do livro, A Felicidade é um Quase Nada. Que eu penso que vale a pena vocês conhecerem, mesmo quem não gosta de ler, né? Eu sempre digo para quem nunca leu, né, gente, ou quem não gosta de ler, eu sempre digo, não é que tu não gosta de ler, é que tu não achou o teu tipo de leitura. Se eu chegar com um livro de filosofia, botar na mão de vocês e dizer, leiam da página tal a página tal e respondam 10 perguntas, vocês vão odiar, vão dizer, pá, que cara chato, né? Aí vão começar a ler já, putz, tem que ler tantas páginas. Agora, se tu pega uma coisa sobre um assunto que te interessa, tu começa a ler e daí tu, pá, como é legal ler, né? Tem gente que leva anos para descobrir, tem gente que descobre já velhinho. Não deixem ficar velhinhos, né, para descobrir. Não é não gostar de ler, eu tenho que achar o tipo de leitura que me interessa. Então eu penso que esse livro vale a pena vocês conhecerem. Deixa eu mostrar ele para vocês. Eu tenho aqui, Marco. É esse livro, gente. A Felicidade é um Quase Nada. Esse gato na capa é o gato dela, né? Ela tem um gato preto. O nome do gato da história é outro, mas o gato real é Lulu, o nome dele, é o meu gato, é o mais velho, um dos gatos lá de casa, é o mais velho. E é a história dela. Tem muitos desenhos no livro. Esses desenhos são reais, não são, óbvio, da personagem, que é fictícia, né? Mas esses desenhos são de alunos e alunas meus lá da escola que eu trabalho, no Anísio Teixeira, lá na Aberta dos Morros. E são desenhos quase todos de gurias. São adolescentes. Acho que tem um desenho só de guri, mas é por acaso. Eu pedi para eles quem gostaria de participar do livro fazendo desenhos. E, em geral, as gurias que desenham. Não sei porquê. Entre vocês também as gurias desenham mais? Não? Tu não? Mais, né? Eu não sei se isso sempre foi assim ou agora que eu prestei atenção, mas a impressão é que tem uma desenhista aí. Qual é o nome dela? Tabata. Ela nunca se identificaria, mas as meninas fazem isso. Ah, fazem isso, coitadinha. Tá, Tabata, agora que disseram o teu nome, dá uma olhada no livro e vê o que tu acha dos desenhos, tá? Pois é. E tinha, acho que 3 ou 4 exemplares e foi rápido. Assim. Foi rápido? Parece que é muito bom, inclusive. Tá, e se eu te der o livro, tu promete que vai ler e vai me dizer o que achou depois? Promete, tem que cumprir. Legal. Sim? Vai cumprir? Não vai me enrolar e depois não cumprir? A Tabata de confiança. O Thiago, que é meu amigo, disse que tu é de confiança. A Tabata ganhou um livro, então. Gente, esse livro vale a pena vocês conhecerem. Ele é uma adolescente falando, né? Claro que você sabe que foi eu que escrevi, mas a história toda é contada por ela e ela... Inclusive tem coisas que eu tive que ir atrás assim, das pessoas e perguntar, né? Por exemplo, vocês sabem que homem não tem cólica, né, gente? A gente não sabe o que é. E a gente demora muito, vocês riem, mas homem é bicho burro, né? A gente não sabe o que é isso. Então as gurias dizem assim, eu tô morrendo de cólica, e os gurias, nada a ver. Não é assim. Ai, lá vem de novo, tudo mentira. Eu ouvia
eu tô com TPM, não aguento mais. E eu pensava, isso é uma gíria, né? TPM. Eu tive que viver com uma mulher para descobrir que TPM é de verdade. Eu achava que era porque a gente não conhece. Por isso que educação é importante, né? E se vocês têm irmãos, homens pequenos, você tem que dizer isso para eles. Porque a gente não sabe. O homem não sabe o que é ter cólica, não sabe o que é menstruar, porque não acontece com ele. Então é fácil dizer, nada a ver, isso aí é só deve ser uma coisinha de nada. Tu não sabe, tu não vive aquilo, né? Eu já vi pessoas assim, no chão encolhidas, né? Uma amiga minha encolhida assim, nossa, quase, ela disse, eu não grito de dor para não passar vergonha, mas eu tenho vontade de gritar. Porque de muita dor de cólica. Então, se vocês não falam, não ensinam, a gente não aprende. Os homens não sabem, né? É que nem eu ouvi uma vez um aluno dizendo, apareceu na caixinha até. Será que é verdade que o parto é tão dolorido mesmo? Acho que isso é um exagero. Apareceu na caixinha isso. E eu disse, olha, eu prefiro não ter essa experiência. Não quero. Os 2 partos que eu presenciei, não dá para dizer participei no sentido ajudando ali só psicologicamente, né? Partos naturais. Tu vê uma mulher parindo, tu respeita, né? Porque aí tu vê o que é a força, né? De uma mulher, assim, não é moleza, né, gente? Então, vocês têm que dizer isso para os homens. Tem que ensinar os meninos isso para eles aprenderem. Eles não sabem disso, né? Se ninguém disser, eles não vão nunca saber. Ô, gente, perguntas. O que vocês gostariam de perguntar? Tu pode fazer no microfone, só para captar. Enquanto eu te escutava, é pra cima. Ele tá com uma vontade, acho que ele não tá acendendo a luz. Enquanto eu te escutava, assim, eu fiquei imaginando, enquanto papel de professor, né, e também tentando me colocar um pouco no lugar, assim, enquanto educadora social, do que fazer quando essa demanda que surgia nas caixinhas e surge ainda é uma demanda séria, como tu estava trazendo, né? Eu acredito que todas as perguntas são válidas, mas algumas demandas são um pouco mais urgentes do que outras, né? Então, eu queria entender um pouquinho de como tu lida enquanto pessoa com essas demandas que surgem, né? Para também poder dar uma clareada nas demandas que eu venho recebendo de alguma maneira também enquanto educadora nesses últimos anos, para ver se eu estou fazendo, digamos, o certo, né? Porque a gente tenta buscar, na medida do possível, o acolhimento mais adequado, o encaminhamento que é, às vezes não o ideal, mas o possível para os adolescentes. E a gente sabe que, enquanto SUS e SUAS, nem sempre isso é possível, né? E se a gente for atrás de soluções particulares, fica mais inviável ainda, né? Então, eu queria entender um pouquinho de como tu lida com isso, né? Com essas demandas. O meu processo terapêutico está em dia, mas nem sempre isso é possível também, né? Porque nós, educadores, acho que a gente precisa desse espaço também de acolhimento para poder dar conta e não projetar as nossas questões nos adolescentes, né? Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, agradeço. Tá pra cima. Tá. Mas ele tá com mau contato. Eu penso que o simples fato de estar aberta para ouvir já está ajudando. Né? A primeira dificuldade que alguém tem é se abrir para alguém falar, né? Agora, o que depende de caso a caso, é tudo coletivo, mas o caso sempre é particular, né? Então tem muitas formas de... Eu não tenho contato direto com essas redes de atendimento, por exemplo, que eu sei que existem, né? Mas muita gente sai dessa discussão da caixinha para essas redes, que é uma coisa curiosa, né? Apareceu uma pergunta, por exemplo, de uma aluna falando... apareceu uma pergunta que eu identifiquei
qual é a aluna, mas eu nunca chego e digo, eu sei que a pergunta é tua, nunca faço isso, né? Mas ela falava de tentativa de suicídio e de se machucar e tal. E aí uma aluna numa turma disse, eu acho isso uma boa ideia. Ela falou num tom e eu levei super a sério aquilo. Aí eu conversei com o setor da escola lá, né? Tinha uma colega que era do SOI, mas que tinha assim um acolhimento bem legal. Ela não é psicóloga, mas é uma psicóloga na prática, assim. E eu disse para ela, olha, a aluna tal, a forma como ela falou, eu acho que ela está prestes a cometer um suicídio. Ela falou assim com uma certeza, não era uma brincadeira. E ela chamou ela para conversar assim, sabe assim, como é que tu tá, tarará, e tal, não falou que assunto que era. E aí ela já começou a falar coisas, daí a família já veio, ela já tinha tentado suicídio, ela ia tentar a segunda vez. Ela estava prestes ela chegou a ser internada, ela estava já com, não me lembro o que é, eu não vou nem dar ideias, né, mas o que ela estava preparando, assim, que ela ia tentar o suicídio. E isso apareceu numa aula, então é muito... Quando falam comigo, né, tipo, ontem ela falou comigo, então eu estou conversando com ela, né, eu estou tentando convencer ela. Conversei ontem, hoje eu falei rápido, assim, porque é no meio do tumulto da escola, a procurar só ela da escola, que são pessoas bem legais, que têm um trabalho, que têm contato com esses serviços, né. Agora, eu tento não ser invasivo, porque eu acho que a gente não tem esse direito, né. A pessoa pede ajuda, óbvio, ela tá querendo a tua ajuda, mas eu não posso dizer, tu tem que fazer isso e aquilo, porque eu acho que isso e aquilo, não, né. Então, eu falei com ela, já pensou tal coisa, eu vi que tudo que era possibilidade, que eu consigo imaginar, ela não tem, né. Então, mas eu não posso chegar e decidir por ela, ainda sendo uma adolescente. Agora, eu acho que é isso, é ter abertura, não ser moralista, né. E eu nunca faço, embora eu me ache até muito conservador, assim, nas coisas que eu falo, né. Mas eu nunca faço uma fala assim moralista, tu tá errado, porque tu tem que ser assim, assim, assado. Porque daí não é a caixa de perguntas para discutir, aí vira o sermão do professor, né? Eu não faço sermão, mas eu falo o que eu penso. Mas eu tento não ser assim forte demais, porque senão a pessoa, então tá, ele acha que tem razão, não vou mais falar, né? Eu sempre ouço, sempre tento achar assim as razões que a pessoa dá, né? E nesses casos de ajuda, bom, isso tu sabe disso, todo mundo sabe, né? A gente precisaria de um serviço de urgência psicológica, né? Um HPS psicológico. A gente teria que ter um lugar que a pessoa vá lá, é levada para lá na hora e atendida, né? Não para ser na hora ser medicada e tal, não, ser ouvida. Simplesmente chegar lá e o que tá acontecendo contigo? Tal e tal. Tá, senta aí, toma uma água, vamos conversar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vi que agora o Ministério da Saúde aumentou os atendimentos psicológicos e psiquiátricos, né? Que tinha sido abandonado nos últimos anos. Isso é muito importante, né? Tem gente que precisa da coisa de emergência ali, né? Que não é... Tem a depressão... eu perdi alguém, morreu, quando morreu meu pai, por exemplo, eu fiquei mal pra caramba, né? O que é normal, é natural, né? Eu sempre digo pros alunos, ficar triste porque tu perdeu alguém que tu ama é saudável. O que não é saudável é tu achar que é legal, né? Ninguém é doente porque tá sofrendo por amor até. Sofrer por amor não é doença, né? Eu tô deprimido porque a minha namorada me traiu ou me deixou. Isso é natural. Isso é natural. O que não pode acontecer, eu nunca saí disso. Eu não consigo sair. Passou 1 mês, 2 meses, vários meses, eu não saio disso nunca. Aí eu não tenho mais vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de comer, eu não tenho vontade de ir para aula. Aí é um problema. Eu preciso achar ajuda, né? Agora, eu acho que eu penso que a gente tem que fazer o possível. Às vezes a gente faz o impossível sem até se dar conta, né? Eu ouço meses, anos depois, relatos de alunos dizendo, aquela vez que
a gente falou sobre aquela pergunta na caixinha, aquilo ali mudou a minha vida. Eu nem lembrava mais, né? Quando eu lancei o livro lá, faz 10 anos já, o livro da caixinha, lá na Feira do Livro, teve uma aluna que chorou lá e disse: meu pai, o que tu falou lá naquela aula que a gente falou de depressão salvou a nossa família, porque a gente achava que o meu pai que ele estava inventando. Tem gente que acha que depressão não existe. Tem gente que diz: isso é tudo mimimi, isso é uma geração do mimimi, isso não existe. Na pandemia, eu dando uma aula online, aí eu li a caixinha, apareceu depressão, aí o vô de uma aluna entrou, todo educado, mas entrou assim já. Ah, professor, com licença, mas eu gostaria de dizer que eu sou fulano de tal, eu venho de uma região de origem alemã, e lá não existia depressão, ninguém ficava deprimido, lá todo mundo trabalhava. Ah, é grosseiro isso. Tipo assim, quem é deprimido é porque não quer trabalhar. Isso é uma bobagem, né, gente? Aí ele falando, eu pensando, ai. O que eu vou falar, né? Aí tá, eu ouvi ele, falei assim calmamente. Aí uma aluna, ela tinha 11 anos na época, que é aquela aluna que falou lá no evento, lembra do livro, lá na Feira do Livro? A Laura, ela falou. Ela tinha 11 anos. Ela deu uma aula para esse avô. Uma aula, se vocês ouvissem. Ela falou num tom assim, parecia uma mestra em psicologia. Depressão existe sim, vô. Porque isso, porque aquilo, isso é real, isso sempre existiu. Parará, uma doença. Deu uma aula impressionante. E aí depois eu fiquei pensando naquela fala dele. As áreas, ele disse assim: eu sou de origem alemã, lá de onde eu venho, ninguém tem depressão porque todo mundo está ocupado trabalhando. Vírgula. Nas áreas de origem alemã, no Brasil, é onde mais tem casos de suicídio. Lá onde eu nasci, eu sou de origem alemã, lá onde eu nasci, toda vez que a minha mãe liga lá para minha tia ou que alguém vai para lá, quando o meu pai era vivo e eu ia visitar ele, lembra do fulano e tal? Se enforcou. Lembra do Beltrano? Se enforcou. Sempre, todo mês tem um caso de suicídio, ou mais de um caso. Então, assim, as pessoas, elas criam uma ideia de uma infância, de um passado que não é real. Para ele, o que ele deve pensar? O cara que se enforca, assim, não tem nada a ver com depressão, isso aí, sei lá o que ele pensa, né? Agora, não é verdade que depressão é de agora, né, gente? O Aristóteles lá, 250, 260 anos antes de Cristo já falava sobre melancolia. A palavra era outra, mas era a mesma coisa, né? Pitágoras falava de melancolia, então fala. A melancolia é um sentimento de tu tá preso ao passado. A melancolia é uma tristeza ligada ao que passou. Eu faço assim porque já passou, né? Lá está o passado. Daria para dizer assim, a melancolia e a depressão, em geral, são ligadas ao que já aconteceu. A ansiedade é a ânsia de chegar no que não aconteceu, né? O ansioso, ele não está vivendo agora porque ele está pensando o que vai acontecer depois. E quando acabar, para onde eu vou? O que não sei o quê? O que vai ter para comer? O que vai ter? O problema é que vai... O que vai ter para comer? Eu conheço gente que pensa assim. A ansiedade sempre lá. O ansioso, ele nunca está aqui porque ele está sempre pensando o que tem lá. E o depressivo nunca está aqui porque ele está... porque aconteceu tal coisa. Porque... Às vezes não tem causa, né? Mas em geral é passar. O mais difícil é tu estar no momento presente. O mais difícil é tu estar no presente, né? Em geral a gente está... Ou tu quer ver alguém, o videozinho, o TikTok, o Instagram, não sei o quê. Ver se alguém me mandou... Como se toda hora, todo segundo alguém mandasse, né? Agora faltou luz no feriado, eu me dei conta aí, sem o celular, eu só tinha um pouquinho de bateria, eu tinha que usar só para emergência, né? Então eu não fiquei mexendo no Instagram, nada, embora eu nem seja muito de mexer, mas todo dia tu olha, né? Algumas vezes tu olha, vê se tem mensagem, tu olha o WhatsApp. A gente, professor, tem grupos de escola, tem chamada pelo celular. E aí eu fiquei esses 2, 3 dias com pouco uso do celular. Eu pensei, nossa, como eu fiquei mais... Isso que eu não sou nervoso, ansioso, mas como eu fiquei mais calmo, eu dormi mais, eu acordei mais disposto. O tempo passou bem mais devagar, que alguns vão dizer, mas isso é ruim, passar devagar.
Não, a gente perdeu. Parece que a gente perdeu o tempo, né? A gente tá sempre assim, o que vai acontecer, o que é, o que não é. É tudo... E é tudo no fim das contas, vai lá, tá... O que eu perdi naqueles 2 dias de Instagram? Quase nada, né? Quem me mandou mensagem lá que era importante, mandou no WhatsApp. Mesmo as mensagens do WhatsApp importantes, não precisa responder nem no mesmo dia. Então a gente tem que aprender, eu me coloco junto, né? Eu não estou ensinando ninguém. A gente tem que aprender a estar no momento presente e a desfrutar dele, né? Tipo, eu tô aqui, agora eu tô aqui, né? A minha filha tá com febre alta, 2 dias. Aí de manhã meu filho ficou ruim também. Eu tava lá fora, mandei mensagem como é que eles estão pra minha mulher, né? Mas eu entrei aqui, eu tô aqui, pleno, né? Eu não tô assim, tipo, vou lá ver o celular, se... Não, a minha filha tá cuidada. Ela não tá sozinha em casa com 7 anos abandonada, né? Ela tá cuidada, ela tá sendo... Não tem por que eu ficar aqui com o coração na mão, né? É claro que eu me preocupo com ela e eu cuido dela, mas a gente tem que estar no momento que a gente tá, né? E as pessoas estão almoçando, vocês já viram, o casal vai almoçar, tá os dois ali, jantar romântico, Dia dos Namorados, os dois no celular, né? E aí uma flor na mesa, e jantar e velas, e cada um tá mexendo com seus contatinhos ali. Não precisa ser contatinho, mas estão ali conversando e não estão vivendo o momento. Então aquele momento, aí tira uma foto, jantar com meu amor, selfie, jantar com meu amor, né? E não tá vivendo o momento, né? Então muito do que a gente tá nesse momento de ansiedade e depressão, eu penso que é da coisa do celular, né? Do uso que a gente não aprendeu a usar o celular ainda, né? O smartphone. A gente não aprendeu a... Falo como sociedade, poucas pessoas sabem usar bem, né? A gente ainda não chegou no ponto. Por isso que criança pequena não deve usar, né? A criança pequena está formando o seu cérebro, ela não entende ainda o que é aquilo. De repente aparece um videozinho ali de uma coisa que a mente dela não está preparada para entender. Não precisa ser nem nada proibido, nem pensei isso, mas uma coisa violenta, por exemplo, num vídeo, a criança pequena não está preparada. Então, crianças pequenas nem deveriam mexer, né? Talvez daqui a 30 anos digam assim de nós hoje. Aquele pessoal, aqueles bandos de viciado, de louco que viviam o tempo inteiro mexendo, né? Não se conversavam por causa do celular. Acabava o relacionamento porque não sabiam largar o celular na hora de fazer amor. Tenho uma pergunta. Professor, o que o senhor acha de hoje todo mundo ter a chance de levar um livro para casa e não levar? Tipo assim, hoje todo mundo pode levar um livro para casa. Qualquer pessoa pode levar qualquer dos livros que estão ali. E eu não vou nem olhar, professor, sabe? Não vou lá olhar. Não quero aquela coisa ali. E o que o senhor acha? Por favor. Eu acho triste. Gente, eu acho que a gente tem que se dar a chance de conhecer algo, né? Se valesse dinheiro, trabalho, eu entenderia, eu pensaria, não vou gastar com uma coisa que eu não sei se é boa, né? Mas o livro sempre tem algo a nos dizer, né? Aquele livro ali, eu li aquele livro, aquela história não me interessou, uma adolescente deprimida, isso não me interessa. Passo para alguém que possa se interessar, né? Dou de presente, eu empresto para alguém e procuro outra coisa, outro livro. Agora, se vocês estão tendo a oportunidade de receber um livro, eu aconselharia vocês a pegarem. Se vocês olharem e começarem a ler, não me interessa, deem de presente para alguém, né? Não, professor, eles podem escolher, tem vários. Exato. Né? Então, melhor ainda. Dá para escolher. Se não gostar de nenhum, mas pelo menos vai ali olhar, né? Eu queria saber se o senhor não tem nenhuma história bem bacana e bem alegre, porque nós falamos hoje de muito suicídio, muita depressão. Pois coisa triste. Muita coisa ruim, né, gente? Uma história alegre. Não sei, uma coisa divertida, talvez. Terminar com uma coisa... Alguém tem uma história alegre? Não, é que agora eu não estou pensando... Aí depois eu saio e fico, nossa, por que eu não falei isso? Por que eu esqueci de falar tal coisa? A gente sempre esquece de falar. Podia contar da sua
Contar da minha família? Eu tenho uma pergunta, professor. Oi, pode falar. Tu não acha que essa vida no celular não tem a ver muito com o mito da caverna de Platão? Ah, Porque nós estamos vivendo na ilusão ali, ó. exatamente. Bem isso. Pessoas, os livros, né? Exatamente. Olha, a forma mais fácil de fugir da pobreza, pelo menos da pobreza de espírito, é com a literatura. São duas gerações que passavam de dentro. Ô, gente, os livros, eles transportam a gente para outros mundos, né? Para outras formas de pensar. Uma história que tu começa a ler, tu entra na história, é como se tu abrisse uma janela assim e entrasse num portal, né? Numa outra dimensão. Mas eu concordo que o celular é a nova caverna do Platão, né? A alegoria da caverna. Agora, os livros nunca vão morrer, nunca vão desaparecer e sempre vai ter gente lendo. O que eu acho é que as pessoas... E tem gente que lê no celular também, né? Eu conheço pessoas que leem livro no celular. Leem assim de baixar aqueles PDF, lê o livro inteiro. Eu não gosto muito. Eu leio muito no celular texto, assim, notícia e crônica e tal. Agora, livro eu gosto dessa coisa de tocar no livro, né? Sentir o cheiro do livro. Desenhos, você falou nos desenhos. desenhos, já, desculpa, não tá. Quem tá com o livro viu os desenhos, né, gente? Os Desenhos são dos alunos, né? Os alunos. Hoje você tem que conhecer, buscar livros. É aquilo que eu falei antes, no início, né? Não é assim, eu gosto de ler o que me toca. Alguma coisa te toca, alguma história. Quem gosta, por exemplo, de rap, o rap é puro texto. Se tu pegar, por exemplo, os Racionais, que são mais famosos, pegar as letras dos Racionais, é texto, e é texto longo pra caramba. Tu colocar num formato de livro, tu coloca 2, 3 CDs, discos dos Racionais, tu coloca, vira um livro. É texto aquilo ali. Eu não gosto de ler, tem alunos meus que não gostam de ler. Mas como é que tu sabe uma letra inteira não me vou lembrar o nome agora do DJ lá. Tu sabe a letra inteira do cara que é 5 minutos. Oi? Mano Brown, acho que é o... É o Mano Brown dos Racionais. Agora tem um que os alunos gostam pra caramba, não vou lembrar o nome dele. Mas é DJ que é longo, que é um texto assim, nossa, 5 minutos cada música. É um texto aquilo ali. Eu gosto mais de livros de esporte. De esporte? É livro, né? Sabia, ele, Newton, que nós vamos lançar 2 livros de rappers? É rappers que se diz, gente? Rappers? Não sabia. MC, pode ser? Sim. MC? Negra Jaque. E é isso, ela botou o EP que ela fez, que é Linhas de Cura, que está na internet. Ela fez o livro com os poemas das músicas Linhas de Cura e mais uma parte que ela fala do mestrado que ela fez e tal. E a Nath, poeta desperta, alguém conhece? Nath MC, poeta desperta da Restinga, também. Ela já ouviu falar. Elas estão fazendo livros conosco, vão lançar na Feira do Livro, já estão prontos os livros, tá? Bem bacana, né?